Hello, hello, hello. Welcome to one another episode of our podcast. Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast maroto, porque você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. Well, I'm Teacher Jordan, as you already know, eu sou o Teacher Jordan e tô aqui para te acompanhar nessa jornada que é aprender a se comunicar com o inglês corporativo mais assertivo, com expressões que são mais naturais. Lembrando que o inglês corporativo não precisa de toda a formalidade, a rigidez. Ele pode ser informal, mas evidentemente algumas expressões, alguns modos de colocar suas ideias precisam ser levemente mudados para que você se comunique com mais naturalidade, que é o nosso objetivo. Como você sabe, todos os nossos episódios são acompanhados por um PDF que você pode baixar aqui na descrição e também você pode nos seguir nas redes sociais para mais informações. Então lá a gente sempre está colocando mais coisas sobre o inglês corporativo, sobre o inglês de maneira geral, dicas, enfim, tudo que pode te ajudar na sua jornada, ok? Bom, então, no episódio de hoje a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente. É uma pessoa que já mora fora há algum tempo e vai numa loja para fazer uma determinada compra. Então, a gente ainda está nesse contexto dos negócios, mas a gente traz um pouquinho isso para as lojas, assim, para as negociações, né? Então, você vai entender melhor quando a gente escutar. Então, vamos escutar ele. Let's go. Good morning. How can I help? Hello, I need to buy some things for my daughter. What do you have in mind? I'm sorry, my English is not very good. No worries. Have you ever been to America before? I live here. I see. Well, have you got a list of the things you need to buy? Yes, I have it here. Great. I have just organized the new products. They arrived today. I'm sorry? Give me your list. I can help you. Thank you very much. Okay, so how was that? Easy? Difficult? Como foi? Conseguiu já formar uma imagem de que está acontecendo assim no contexto? Bom, como eu já tinha adiantado, aqui é uma conversa que está acontecendo numa loja. Tem ali uma cliente que consegue se comunicar em inglês, mas poderia com certeza aprimorar alguns detalhes, assim, principalmente de fluência de comunicação mais rápida, mas de qualquer forma ela consegue fazer o que ela precisa. Na primeira frase é bem simples, o atendente vai recepcionar ela, né, e vai falar Good morning, how can I help? Agora, essa segunda frase, how can I help, é óbvia, é uma perguntinha que você vai escutar sempre nesse contexto assim, de um atendimento a um cliente. E é literalmente como eu posso ajudar. Vamos repetir isso. How can I help? How can I help? E aí ela vai dizer, Hello, I need to buy some things for my daughter. I need to buy some things for my daughter. Aqui, apesar de ser uma frase simples, né? Eu preciso comprar algumas coisas para minha filha. Tem algumas coisas que é importante a gente se lembrar. A diferença entre buy e pay. Tem algumas pessoas que se confundem. Então, buy é mesmo comprar. Okay? Então, se você já for nos Estados Unidos, por exemplo, você vai se lembrar de um retail, né? Uma loja de varejo que é muito comum, que é a Best Buy. Então, você pode associar a Best Buy com a ideia de comprar, né? A melhor compra seria, tradução literal assim, né? Best Buy. E pay, em contrapartida, é pagar mesmo. Pay. Ok. Ou a gente pode pensar, por exemplo, né? O dia do pagamento. Como você diria o dia do pagamento em inglês? Pay day, né? Pay day é mesmo o dia do pagamento. Ok, então ela está dizendo eu preciso comprar algumas coisas para minha filha. E aí vamos se lembrar também, né? Daughter, filha, enquanto son seria filho, né? Então, simples. I need to buy some things for my daughter. Vamos escutar essas duas primeiras frases e a terceira, porque a terceira é bem importante. Good morning. How can I help? Hello, I need to buy some things for my daughter. What do you have in mind? Okay, so the question here is, what do you have in mind? What do you have in mind? Que é literalmente o que você tem em mente. Que é o que você está pensando, o que você precisa.
ok? Mas isso é uma colocação bem natural, bem objetiva. Você pode memorizar essa frase toda para quando você quer saber a opinião da pessoa, ou você quer mais informações sobre o que ela precisa, se você fizer um atendimento, ou numa reunião, por exemplo, você quer saber a opinião de uma pessoa específica. Então você poderia dizer: What do you have in mind, John? What do you have in mind, Mr. Anderson? E por aí em diante, né? Então, have in mind dá a ideia de ter em mente, pensar, considerar, assim, o que você está pensando, o que você está considerando. E aí nota que, apesar de ser uma frase comum, ela vai dizer: I'm sorry, my English is not very good. Então ela constrói a frase certinho, né? Mas ela não entende quando ele está conectando as palavras juntas. Por isso que um podcast como esse é tão importante, porque você vai ver que as palavras, elas sempre aparecem em grupos. E quando as pessoas falam, elas também vão falar tudo conectado. Como a gente fala em português, por exemplo, né? Então, aqui a pergunta rapidinha confundiu ela, né? What do you have in mind? Ela disse: me desculpa, mas meu inglês não é muito bom. E aí ele vai responder: no worries. Vamos escutar só essa partezinha. I'm sorry, my English is not very good. No worries. Né? Então ele diz no worries. No worries. Que vai dar aquela mesma ideia de uma expressão já familiar que é no problem. No problem or no worries. Agora, se lembra que worry é se preocupar. Então quando eu digo no worries, é sem preocupações, assim, tá tudo bem, né? Você vai se lembrar também da música Don't Worry, Be Happy, né? Eu acho que eu já mencionei ela num outro episódio, inclusive, mas que é para facilitar essa conexão, ok? No worries. E aqui vem uma pergunta muito importante. Vamos escutar a pergunta do atendente. Have you ever been to America before? Ok, então have you ever been to America before? Have you ever been to America before? Que dá a ideia de você já esteve, né? Você já esteve nos Estados Unidos antes, né? Você já veio nos Estados Unidos antes. Você já esteve nos Estados Unidos antes. E aí, o have you been vai dar essa ideia de você já esteve. Note quando eu acrescento o ever, isso é muito importante, muito relevante, eu trago a ideia de toda a vida dela, assim. Eu estou querendo saber das experiências dela. Você já esteve aqui antes. Então isso aqui é muito relevante sempre quando a gente vai perguntar sobre as experiências de vida de alguém. Tipo, você já comeu sushi? Have you ever eaten sushi? Né? Então a frase seria: Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten sushi? Ou, por exemplo, você já teve que falar inglês em reuniões? Have you ever had to speak English in meetings? Né? Vou deixar aqui todas essas frases na descrição e também no PDF, mas para você ver a utilização do have you ever, que é sempre você já fez isso, você já fez aquilo, ok? Então, seguindo aqui, ele pergunta: Have you ever been to America before? E ela vai responder: eu moro aqui. I live here. I live here. Ok, aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para dizer para vocês que os Estados Unidos, por exemplo, é um país em que oferece comunidades de migrantes. E por conta disso, muitas pessoas que estão já morando nos Estados Unidos há anos não falam inglês tão fluentemente como elas poderiam. Isso é uma escolha pessoal. Não tem certo, não tem errado, mas isso é uma realidade. Então, apesar dela viver lá, ela não fala tão bem quanto ela poderia. E tá tudo bem, é uma escolha. E ele vai dizer: eu entendo. I see. Então, se lembra que eu posso falar I see, got it, understood. São formas diferentes de você dar esse feedback positivo de entendimento, né? Então, se lembra que a gente sempre tem variantes e é importante que a gente saiba formas diferentes de dizer a mesma coisa para que o nosso inglês não soe repetitivo. A gente não fale as mesmas coisas repetidamente, assim, né? Canse os ouvidos do interlocutor. Muito importante.
E aí ele vai continuar a conversa e perguntar para ela se ela tem uma lista das coisas que ela precisa comprar, né? Vamos escutar a pergunta dele. Well, have you got a list of the things you need to buy? Note que ele usa a expressão have you got. Have you got? Ok. Então eu posso perguntar se a pessoa tem de algumas formas. Vamos anotar. Have you got? Do you have? You got. Have you got? Do you have? You got. You got? Do you have? Or have you got? Essas três formas vão representar a mesma ideia. Exatamente a mesma ideia. Alguns níveis de informalidade, né? Do you have seria a construção mais gramaticalmente certinha possível. You got seria a construção de repente mais informal dessas. E have you got é uma variante apenas. Não tem nível especial de informalidade. Então você tem uma lista das coisas que você precisa comprar. Vamos repetir essa frase toda. Have you got a list of the things you need to buy? Have you got a list of the things you need to buy? E ela sempre responde com frases curtinhas, ela entende, mantém a comunicação, ela diz Yes, I have it here. I have it here. Notem uma coisa, esse it, I have it here é essencial. O it se refere à lista. Jordan, eu posso falar só I have here? Ok, a pessoa vai te entender, mas faltou um elemento que é muito natural em língua inglesa. Eu tenho que sempre me referir ao que está sendo dito antes em inglês. É como se eu dissesse, eu tenho ela aqui. Eu a tenho. I have it here. Ok? E aí ele vai dizer, ótimo. Great. I have just organized the new products. They arrived today. Ok. Vamos escutar essa parte. Great. I have just organized the new products. They arrived today. Ok. I have just organized the new products. De repente você já conhece a palavra just, que dá essa ideia de só, somente. Mas é nesse contexto, quando eu te digo I have just organized the new products. Aqui a ideia seria eu acabei de. Então quando eu uso just e o próximo verbo está no passado, eu vou dar essa ideia de eu acabei de terminar isso. Então, eu poderia dizer I just arrived. I just arrived. Vai dar a ideia de eu acabei de chegar. Ok? Aqui ele diz I have just organized the new products. Então, eu acabei de organizar os produtos novos. Eles chegaram hoje. They arrived today. Aqui, de novo, eu vou chamar sua atenção para a pronúncia. Então, o verbo é chegar. Arrive. Muitos alunos, quando eles vão acrescentar ali o D no final para fazer o passado, eles tendem a alongar o som do E, dizendo arrived. Arrived. Jordan, não consigo me livrar disso, já tentei. Não tem problema, ok? As pessoas vão te entender, não tem problema nenhum isso. É um sotaque. Agora, se você é preocupado com a redução de sotaque, você vai focar nessa ideia de tirar um pouco o E. Então ele vai soar mais como arrived, arrived, arrived. E não como arrived, mas ele mais curtinho, arrived. Ok? E aí nota como ele usa uma frase mais longa e ela não entende. Ela vai dizer I'm sorry. Então vamos escutar a pergunta dele e a resposta dela. They arrived today. I'm sorry? Né? Então ela vai dizer I'm sorry, que me perdoa, me desculpa, não entendi, né? E aí ele vai dizer give me your list, I can help you. Give me your list. Você vai se lembrar do verbo give, que é dar. Give me muitas vezes vai ser contraído de maneira informal e vai soar como gimme. Gimme. Give me your list. I can help you. Give me your list. I can help you. Né? Então, eu posso ajudar você. I can help you. E a última frase, bem simples, ela vai dizer
Thank you very much. Thank you very much. E esse diálogo vai para dizer que você não precisa ter um inglês perfeito para fazer o que você precisa fazer. Então você vê que a personagem aqui, inclusive, ela tem alguma dificuldade de compreensão, mas ela vai fazer tudo que ela precisa fazer. Idealmente, ela vai focar em algumas coisas para aprimorar as habilidades e fazer o que ela precisa fazer com menos fricção, ou seja, com menos dificuldade, passando menos perrengue, ok? Mas você não precisa ser perfeito, você precisa se comunicar, ok? So, vamos escutar tudo de novo. Let's go. Good morning. How can I help? Hello, I need to buy some things for my daughter. What do you have in mind? I'm sorry, my English is not very good. No worries. Have you ever been to America before? I live here. I see. Well, have you got a list of the things you need to buy? Yes, I have it here. Great. I have just organized the new products. They arrived today. I'm sorry? Give me your list. I can help you. Thank you very much. Okay, so, how was that? Did you like the episode? Você gostou do episódio? Espero que sim. Hoje eu quis trazer uma situação um pouquinho diferente, ainda nesse contexto dos negócios, mas um pouquinho diferente, para passar algumas mensagens também. Então, se você gostou desse episódio, considere compartilhar ele com pessoas que você acha que podem também se beneficiar. Vou reforçar que todos os nossos episódios são acompanhados por um PDF. É legal que você baixe, porque lá tem algumas expansões do que a gente faz aqui. Okay? E também você pode nos seguir no Instagram da escola ou no meu Instagram pessoal para mais informações relevantes que podem com certeza te auxiliar nessa jornada de se comunicar com o inglês com mais facilidade, com mais assertividade e com mais naturalidade. Ok? So, that's it for this episode and I'll see you in the next one. Bye bye.